A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 24, no versículo 22, que diz: Todavia, Deus prolonga a vida dos valentes com a sua força. Levanta-se quando já não tinha esperança na vida. Nós vamos ver aqui nesse capítulo de número 24, Jó ele vai afirmar que os ímpios recebem juízo. Ao lermos esse texto, nós vamos ver o quanto, Jó ele questiona aqui o silêncio de Deus, diante da aparente impunidade dos maus, e do sofrimento dos inocentes. Ele rebate a ideia de seus amigos de que a punição divina é sempre imediata, e expondo que a dura realidade, onde opressores prosperam e os pobres continuam sofrendo sem respostas claras. Então, mediante os questionamentos, Jó ele vai falar aqui, vai rebater uma ideia que é a ideia de seus amigos, que desde o início do sofrimento de Jó, eles falam sobre que a punição é imediata, e Jó está dizendo aqui que nem sempre ela é imediata, enfim, porque eles estão usando como base o sofrimento de Jó, dizendo que Jó pecou e por isso ele está passando pelo processo, passando pelaquela prova. E não tendo respostas claras. E muitas das vezes não teremos respostas claras daquilo que estamos até passando. Nós vamos ver nesse capítulo, no versículo 2 e 11, Jó ele fala aqui de injustiças sociais, quando ele diz: aos que derrubam as cercas, roubam o rebanho para dele cuidar, levam o jumento que o pertence ao órfão, tomam como garantia o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, força todos os oprimidos da terra a se esconder. Como jumento selvagem no deserto, sai para o trabalho, procurando na terra deserta a presa que sirva de sustento para os seus filhos. No campo ajuntam palhas e colhem na vinha do ímpio. Não possuindo roupa, passam despidos, faltam-lhe cobertas contra o frio. Molham-se pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, agarram-se nas rochas. Aos que arrancam do peito as crianças sem pai e tomam o penhor do pobre. Então, Jó está falando aqui de injustiças sociais. Ele denuncia a crueldade dos ímpios que roubam terras de órfãos e viúvos e que forçam os necessitados a trabalhar em condições subhumanas, e deixam os famintos sem ajuda. Então, Jó ele tem um entendimento, ele tem a clareza do que é ser uma pessoa injusta, do que é ser uma pessoa cruel. Então, ele tem esse entendimento, ele tem, e ele aponta aqui essas injustiças sociais que estavam acontecendo e que acontecem. Então, nós temos o entendimento do que é certo, o que é errado, o que é justo, do que é injusto, do que é crueldade, como nós vamos ver aqui. Os órfãos e as viúvas sendo oprimidas, forçadas a trabalhar em condições subhumanas, e ainda assim passando fome. Nós vamos ver mais à frente, a partir do versículo 12, a impunidade, que aparentemente é observada aqui em toda essa situação, como se o ímpio, como se eles não fossem punidos. Jó ele fala no versículo 12: os que estão à beira da morte dentro das cidades gemem e a alma dos feridos clamam, mas Deus não considera o seu clamor. Aos que se revoltam contra a luz, cujos caminhos não conhece e não permanece nas suas veredas. O homicida se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite torna-se ladrão.
Também os olhos do adúltero guarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá. E disfarça o rosto. Nas trevas roubam as casas, de dia ficam fechados sem ver a luz, pois para eles a escuridão profunda é a sua manhã. São amigos densas trevas. Vamos ver que quando Jó fala dessa impunidade aparente dentro desses versículos, nós vamos ver que ele observa que assassinos, ladrões e adúlteros agem à luz do dia ou na escuridão, parecendo escapar do julgamento humano e da punição imediata. Isso é só parecendo, porque eles não escapam. Pode ter certeza que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o homem, o que ele plantar, ele vai colher, mesmo que isso não seja de imediato, mas com o passar do tempo, dos anos, aquilo que está oculto, aquilo que é uma mentira, aquilo que está oprimindo, vai ser colocado na claridade. Quando é colocado na claridade, temos duas opções, ou realmente se arrepender e voltar a nossa vida para o Senhor Jesus, ou permanecer e ser destinado, ao fogo do inferno, a ser destinado à destruição da alma, da vida, perder realmente, a paz, porque somente Jesus ele tem todo o poder, somente Ele pode dar a paz e dar a paz que excede todo tipo de entendimento. Nós vamos ver mais à frente o destino dos perversos. Quando lemos no versículo 18 em diante, que diz: são levados sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não vão pelo caminho das vinhas. A sequidão e o calor desfazem as águas da neve, assim faz o Seol aos que pecam. Sua mãe se esquecerá dele, os vermes o comerão, evidamente não será mais lembrado. A maldade se quebrará como uma árvore. Ele despoja a estéril que não dá luz e não faz bem à viúva. Todavia, Deus prolonga a vida dos valentes com a sua força. Levanta-se quando já não tinha esperança na vida. Se ele lhes dá descanso, confiam nisso e os seus olhos observam os seus atos. Eles se exaltam, mas logo desaparecem. São abatidos, colhidos como os demais, cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me poderá desmentir e desfazer as minhas palavras? Jó aqui, ele vai estar falando sobre esse destino. Embora Jó ele conheça que os ímpios enfrentam um fim trágico e são cortados como topo, das espigas, ele sofre ao ver que eles vivem muito tempo e causam muito estrago antes do seu fim. Então, o destino do perverso, ele é com certeza, ele não será um destino bom, um destino de alegria, de júbilo. Porque ele diz que a sua mãe esquecerá dele, ele fala sobre os vermes que o comerão, que ele não será mais lembrado, de que a maldade se quebrará como uma árvore. E tenha certeza que tudo que o homem plantar, ele vai colher. E precisamos a cada dia se aproximar do Senhor. Esse capítulo, ele nos ensina que, embora a justiça humana falhe e o mal pareça triunfar, a ausência da punição imediata não significa a ausência de Deus. Ele vê tudo e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Muitos observam a impunidade, achando que vai passar impune, e muitas das vezes acha que vai ser de imediato. Tem pessoas que não percebem, não conseguem enxergar, não conseguem ver,
ainda no final da sua vida, na verdade, vão perceber, né, o quanto fez mal, o quanto fez as piores escolhas, né, até mesmo tendo até a oportunidade de se arrepender, né, e de entregar a sua vida para Jesus, de estar realmente voltando, até mesmo tendo um encontro com o Senhor. Entenda que nada que seja de injustiça, né, não tem nada oculto que não seja revelado, que não será revelado naquele grande dia. Não tem nada que esteja, talvez aos olhos de muitos, passando como impune, né, como se não tivesse visto, que não vai ser revelado. Então, o que nós precisamos hoje é se arrepender. Se arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas falhas, e voltar a nossa vida para Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.